Bem-vinda, boa noite para a senhora. Bom, lamentável, né, que a gente veja esse tipo de cena, por mais que seja ali um momento de descontração, de lazer, nada justifica, né, esse tipo de comportamento de, vamos colocar assim, né, estudantes de medicina. Boa noite. Exatamente. Nada justifica esse tipo de comportamento de estudantes de medicina protagonizarem um episódio de masturbação coletiva diante de jovens mulheres que estavam jogando vôlei, né, um time feminino de vôlei. Nós, do Ministério das Mulheres, repudiamos veementemente essa atitude. Estamos dialogando com o Ministério da Educação para juntos tomarmos uma série de iniciativas. Questionamos a Unisa, a universidade onde esses jovens estudam, perguntando quais foram as ações, quais as providências que a universidade tomou, porque nós temos no nosso cotidiano do Ministério das Mulheres justamente implementado políticas que vão na contramão destes episódios, políticas de mudança da mentalidade, quebra dos preconceitos, do machismo, da misoginia, do ódio contra as mulheres, e para nós esse foi explicitamente um episódio de machismo e de misoginia. Denise, boa noite, Leonardo Sakamoto aqui. Uma pergunta, como você colocou, machismo, misoginia, mas para além de uma coisa, de uma situação bizarra, constrangedora, eles cometeram crime, não? Cometeram crime de atentado violento ao pudor. Então, as providências em relação a isso também estão sendo tomadas pelo Ministério Público, e nós, do Ministério das Mulheres, acompanharemos diretamente qual a evolução do processo. E, além de cometerem, né, um crime, eles também estão demonstrando que não têm condições, que essas pessoas não têm condições de se formarem médicos, que futuramente, inclusive, atenderão mulheres em seus consultórios. Então, para nós, do Ministério das Mulheres, esses estudantes não têm condições de continuar frequentando o curso de medicina, porque isso significa uma ameaça à saúde, à vida das mulheres que futuramente serão atendidas nos consultórios e clínicas onde essas pessoas poderiam trabalhar. Então, nós temos duas preocupações. Primeiro, Sakamoto, o repúdio veemente a essa atitude. E a apuração e responsabilização das pessoas, né, dos homens que protagonizaram esse lamentável episódio. Em segundo lugar, quando a gente está falando nessa responsabilização, é que a universidade tome uma atitude muito objetiva de interrupção da participação deles no curso de medicina, porque eles não têm condições de serem médicos que vão atender as pessoas da população no futuro, e em especial as mulheres. Não mostram que atendem, né, ao Código de Ética Médica, a todos os preceitos que exercer a profissão de cuidar, de atender das pessoas nas suas demandas de saúde física e mental exigem. Eles não têm condições de serem futuros médicos. Pois é, ainda tem isso. Uma outra... por favor, por favor. Não, Sakamoto, vai lá, pode emendar. Não, é que eu ia, na verdade, perguntar para a Denise também pedir uma reflexão, porque é o seguinte, a gente está falando de universidades, por exemplo, a Unisa, também a São Camilo envolvida também num ato semelhante. A Unisa tem uma mensalidade, do curso de medicina normalmente é caro, né? O curso de medicina, estamos falando de uma mensalidade de R$ 9.000, mais de R$ 9.000 por mês. E quem tem condições de pagar, vamos colocar, mas pode ser bolsista? Não tinha, você tinha uma turba de alunos lá, homens brancos, né, provavelmente bem nascidos, criados, crescidos no leite de pera. Ou seja, e isso também desmistifica, acho que um pouco, porque tem muita gente que nas redes sociais gosta de falar, não, a violência contra a mulher é uma coisa relacionada às classes mais baixas, né, não necessariamente às classes mais altas. Aqui a gente está falando da fina nata da classe alta paulista, né, que tem R$ 9.000 a pagar por mês a mensalidade, que vai virar doutor, ou pelo menos se quer virar doutor, né?
E eu queria que você fizesse essa reflexão um pouco, que violência de gênero não tem uma relação com classe social, né? Ela acontece e transpassa todas as classes, né? Não tem uma relação com classe social. Nos nossos serviços, nas casas da mulher brasileira, nos centros de referência da mulher, nós atendemos mulheres em situação de violência, violência doméstica, violência sexual, de diversas classes sociais. E é muito chocante e preocupante que alunos, né, de uma pseudo-elite intelectual, como você disse, uma universidade cara, uma universidade que não é uma universidade, vamos assim dizer, esse valor de mensalidade não é exatamente acessível, reproduzam de forma tão explícita e violenta esse posicionamento machista, esse posicionamento misógino, demonstrando que, de fato, Sakamoto, nós precisamos desconstruir esses conceitos, infelizmente, muito cristalizados e arraigados na sociedade, de objetificação das mulheres, de ódio às mulheres. Neste sentido, o Ministério das Mulheres está muito empenhado em trabalhar não só a implementação de mais e melhores serviços para acolher as mulheres em situação de violência, mas de mudança da mentalidade. Quando a gente está falando em prevenção da violência contra as mulheres, a gente está falando de uma mudança de mentalidade na sociedade brasileira. Os indicadores de uma mulher morta a cada 6 horas no Brasil são muito assustadores. Então, prevenir a violência contra as mulheres a partir da mudança da mentalidade precisa, sim, atingir o conjunto da sociedade. Nós queremos toda a sociedade envolvida, as pessoas de todas as classes sociais, dos diversos setores, dos movimentos sociais, das empresas, neste debate de se o Brasil está numa situação tão difícil, com índices tão altos de violência contra as mulheres, é fundamental um engajamento do conjunto da sociedade, no enfrentamento à misoginia, ao machismo, e isso passa também muito fortemente pela educação. Secretário. Então, nós precisamos nos currículos escolares, seja das escolas de nível médio, seja das universidades, incluir e fazer esse debate, promover o respeito e a igualdade entre homens e mulheres. Pois não. Não, ia te perguntar exatamente sobre isso, porque muitas vezes a gente fala, não, mas essa nova geração está vindo e está com uma cabeça diferente, só que aí a gente vê, né, jovens que estão ali na faculdade, iniciando a faculdade, com um comportamento, reproduzindo um comportamento que a gente já conhece, né, a gente sabe onde termina nesses dados aí que a senhora está relatando para a gente, que são assustadores, né, e devem estar defasados, né, que muitas vezes a gente não tem as notificações sendo feitas. Quer dizer, nem assim com o passar do tempo a gente consegue mudar essa mentalidade, como a senhora mesmo mencionou aí sobre uma mentalidade machista, uma mentalidade completamente equivocada, né, enfim, essa necessidade, né, de mostrar ali o órgão sexual como se fosse, né, como se isso os tornasse melhores do que alguém, enfim, um comportamento que a gente vê, né, de muito tempo. Sim, Diego, nós temos esperança que mude, estamos trabalhando para isso, mas nós ainda constatamos que isso está fortemente arraigado na cultura da sociedade brasileira. Por isso, esse esforço de transformação da mentalidade da sociedade para uma cultura de paz, de respeito, de igualdade entre homens e mulheres. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para divulgar que as mulheres que enfrentarem qualquer tipo de situação de violência, seja na área de assédio sexual, seja de violência doméstica, denunciem, procurem acolhimento e orientação no Ligue 180. Agora nós temos também o Ligue 180 por WhatsApp. Então, as mulheres podem acessar esse serviço, relatarem a situação de violência, que serão orientadas sobre qual o serviço mais adequado, mais próximo à residência delas, que elas podem procurar para enfrentar e superar a situação de violência.
Perfeito. Secretária Denise Dal, obrigado por nos atender hoje. Até uma próxima oportunidade. Espero que na próxima a gente tenha assuntos melhores aqui a tratar. Espero que sim. Eu é que agradeço a oportunidade. Obrigado.